Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia em Tiago 3, a partir do verso 10. Tiago 3, a partir do verso 10. Eu sempre gosto de tematizar as palavras. Quando eu cheguei aqui, o pastor Nando já pediu, pastor, qual que é o tema da palavra? Eu sempre gosto de tematizar, porque eu creio que dá uma direção de entendimento àquilo que nós vamos ministrar, àquilo que nós vamos falar, amém? O tema da palavra é profetize. Eu estava orando a Deus, Senhor, que palavra ministrar à igreja? Eu quero trazer uma palavra de fé ao seu coração hoje. Uma palavra realmente que vai talvez direcionar, dar um norte ao seu coração hoje. Tiago 3, a partir do verso 10, o texto fala assim, ó: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Por um acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Acaso, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou videira ou figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Existe uma diferença entre profecia e o profético. E nós precisamos entender isso. São coisas literalmente diferentes. Porém, eu preciso entender que a nossa boca ela é profética. Amém? Você crê nisso? Eu creio fielmente nisso. Eu creio que a nossa boca, nós precisamos ser proféticos. O que você tem profetizado acerca de você? O que você tem profetizado acerca da sua família, da sua casa, dos seus filhos, da sua esposa? O que você tem profetizado acerca da sua empresa, do seu emprego? O que você tem profetizado acerca da sua igreja? O que você tem falado acerca dessas coisas? Porque a Bíblia diz que de uma mesma boca não pode sair água doce e água salgada. Amém? Nós precisamos entender esse tipo de coisa, sabe? Aí você fala assim, ah pastor, mas a minha vida não muda. Sabe, ó dia, ó azar, ó tristeza. Ah pastor, a minha vida, a minha esposa não muda. Meu trabalho não é bom. Minha igreja, sei lá. A sua boca profere bênção e maldição. Muitos lugares que nós entramos na nossa vida, muitas situações que nós entramos no nosso relacionamento, no nosso trabalho, é por conta daquilo que nós estamos profetizando ou não. E a minha palavra para você hoje, profetize. Comece a liberar daquilo de Deus, que Deus já tem colocado dentro de você. Eu não estou falando em pensamentos positivos. Eu estou falando em profetizar aquilo que Deus já liberou sobre você. A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios 1:20, todas as promessas de Deus em Cristo Jesus, você já tem o sim e o amém para todas elas, para a glória de Deus por nós. Ei, escute, quando estamos em Cristo Jesus, todas as promessas que foram liberadas por Deus um dia já são nossas, são suas. Profetize. Comece a crer e acreditar naquilo que Deus já liberou sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Eu creio nisso, meu irmão. Volto a repetir, eu não estou falando sobre pensamento positivo. Eu estou falando sobre aquilo que Deus tem falado acerca de você. O profético que Deus já liberou sobre a sua casa, sobre a sua família. Sobre o que você tem. Hoje pode até não estar bom. Hoje pode até não ter sido um dia legal. Mas a Bíblia diz que amanhã amanhecerá um novo dia. O choro pode até durar uma noite, mas a minha Bíblia diz que a alegria virá pela manhã. Então profetize. Profetize.
Comece a abençoar. Comece a abençoar os seus filhos. Comece a abençoar a sua casa. Comece a abençoar os seus bens. Comece a abençoar a sua empresa. Aí o cara quer ter um carro massa, quer ter um carro legal, mas ele amaldiçoa o que ele tem. Meu irmão, foi o que o Senhor te proporcionou, não foi? Tu não orou, tu não pediu, então profetize. Foi a prova de ser William. Misericórdia, irmão. Tu acha que tu passa trabalho com carro? Conversa com ele para você ver o que ele passou com o carro dele. Mas ele profetizou e Deus resolveu. Hã? Aí sabe o que eu... Cara, eu viajo numa aspira muito louca. Sabe o que eu fico pensando nisso, cara? Eu fico pensando no seguinte, cara, Deus permitiu que ele passasse por várias situações para que ele pudesse resolver o problema dele, do carro, fechou, beleza? Mas sabe o que Deus estava fazendo trabalhando nele? Deus estava permitindo que tudo acontecesse para quê? Para trazer graça a ele, para trazer sabedoria a ele, para trazer entendimento, paciência a ele. Irmão, Deus não erra, velho. Ei, Deus não erra. Deus não acontece nada por acaso. Ah, foi um acaso. Não. Quando nós estamos em Cristo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera. Provérbio 18, 20 fala assim, ó, escute. Do fruto da sua boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Está na versão Almeida, né? Uma versão mais assim, né? Chique. Aí eu fui estudar a NTLH, uma versão mais atualizada, que eu particularmente curti muito. Escute, o mesmo versículo, o mesmo capítulo, verso de 20. Você terá de aguentar as consequências de tudo que disser. Pegou, né? Cuidado com o que você ora. Tenho sempre falado sobre isso. O Senhor ouve o teu clamor, o Senhor ouve a tua oração. Então cuidado com o que você ora. Senhor, me muda. Senhor, me transforma. Senhor, fala comigo. Senhor, me usa. Então tá. Amém? Cuidado. Cuidado com o que você tem pedido a Deus. Ah, pastor, não é para pedir para Deus? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando só cuidado. Porque se você pediu para Deus trabalhar o seu caráter, Ele vai trabalhar o seu caráter. Se você pediu para Deus cuidar das suas finanças, Ele vai cuidar das suas finanças. Se você pediu para Deus tratar o seu casamento, quem sabe você é o problema do casamento. Petize? Vou continuar, verso 21. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Por isso que a palavra de Deus é perfeita. Sejam prontos a ouvir e tardio a... Irmão, eu sofri muito por causa da minha língua já. Misericórdia. Por quê? Não era porque amaldiçoava, porque falava demais. E eu fui aprendendo com os anos que eu preciso, e muitas vezes, me calar. É muito mais sensato ouvir do que ficar falando. E eu preciso entender o que Deus tem. Precisamos entender o poder da língua. Precisamos cuidar das palavras que nós falamos. Eu sempre digo isso, eu devo ter matado e ferido muitas pessoas na caminhada. Por falta de entendimento, muitas vezes. Por falta de compreensão. Por achar que eu estava certo. Por isso, cuide com as palavras. Cuide com o que você fala na sua casa, para a sua família. Cuide com o que você fale. Cara, eu tenho uma viagem, cara, assim, eu creio no seguinte... O Evangelho, as pessoas só vão acreditar no Evangelho que nós pregamos quando ele for visto em nós. Não adianta você conhecer a Bíblia todo e você não ser a representatividade de Cristo na terra. Não adianta. Você será literalmente um sepulcro caiado. Bonito por fora, mas podre por dentro. Tem uma frase do Santo Agostinho, até fiz um comentário hoje com o Marcelo, estávamos conversando, cara, que eu acho maravilhoso.
pregue o tempo todo, se necessário, fale. Eu estou falando no sentido de viver o Evangelho, de caminhar em Cristo, de ser exemplo, de ser a manifestação de Deus na terra. Por quê? Porque nós somos a representatividade de Deus na terra. Deus, Ele não desce do céu para se manifestar. Deus, Ele está em você se manifestando. Por isso, profetize, mas libere palavras dos céus, libere daquilo que Deus tem dado sobre a palavra de Deus, libere aquilo que Deus tem falado aqui, ó. Profetize. Nossa vida não é gerada pelos momentos que nós vivemos, e sim pela palavra de Deus. Irmão, tem muita gente dando credibilidade para o que o diabo fala e não crendo no que a palavra já liberou sobre você. Você tem uma promessa, a tua casa tem uma promessa, a tua família tem uma promessa, os teus filhos têm uma promessa. Você tem uma promessa de Deus de um ministério, você tem uma promessa de Deus. Ah, pastor, eu não sei ainda. Então vai orar, irmão, vai buscar Deus, vai jejuar, vai se consagrar ao Senhor, vai pedir a Ele para que Ele fale com você. Mas você tem uma promessa de Deus. Você tem uma palavra sobre a sua vida. Eu entro numas neuras de vez em quando, cara. Talvez Deus não me leve para pregar para uma multidão. Talvez eu seja apenas um pastor de ministério, de igreja mesmo. Mas talvez eu ganhe uma pessoa que possa arrebatar o mundo. Então não menospreze o que Deus está colocando em você. Não menospreze o dom que há em ti. Profetize. Eu me empolgo, aleluia. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Cara, tu faz ideia do que é isso? A palavra está dizendo que vai dividir alma e espírito. Cara, isso é muito doido. Juntas e medulas. E julga os pensamentos e as intenções do coração. Ei, deixa eu te falar uma coisa, Deus cria, Deus faz onde não existe. Ele separa, Ele tira, Ele arruma, Ele alinha. Sabe, aonde não tem, Ele faz existir, haja luz. Cara, isso é maravilhoso. Aonde não foi, não aconteceu, Ele fala que seja, que aconteça. Aonde não se criou, Ele diga, nasça. Profetize. Talvez você possa estar passando por algum momento agora complicado na sua vida e os seus olhos não conseguem enxergar a solução da situação. Feche os olhos, por favor. Comece a profetizar. Senhor, eu não enxergo. Senhor, eu não estou vendo. Senhor, eu não tenho condições, mas eu começo a profetizar, porque o Senhor falou que há de acontecer, porque o Senhor disse que vai acontecer, porque o Senhor já liberou uma palavra sobre a minha vida. Então eu profetizo em nome de Jesus. Profetize. Comece a liberar aquilo que está... Cara, aí, você não faz ideia do poder que existe dentro de você, chamado Espírito Santo de Deus. Ei, viaja comigo na ideia. Pai, Filho e Espírito Santo. Fechou? Trindade. A Bíblia diz que Jesus falou o seguinte: eu irei ao Pai, mas eu deixarei um Consolador, ao qual o Espírito Santo. Amém? Concorda comigo? Estamos na Bíblia ainda? Só que o Espírito Santo está onde? Está onde o Espírito Santo? Está dentro de você, velho. Ei, o Espírito Santo de Deus habita em você. Você não é qualquer coisa. Dentro de você existe a manifestação da Trindade de Deus. Tu não entendeu isso? Dentro de você existe algo maior que o mundo não pode receber, mas Deus lhe deu. O mundo
anseia pelas coisas de Deus, mas eles não entendem. A Bíblia diz que o mundo não pode receber o Espírito que está em vós. Ele não está aqui, ele não está ali. O reino de Deus se manifesta dentro de mim, dentro de você. Então pare de ser vítima e comece a profetizar. Para de ser o coitado na situação e comece a dizer: Senhor, eu profetizo. Comece a liberar de Deus sobre as coisas. Tiago 3:2 fala: todos nós cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Quando você consegue reter a sua língua, suas falas, muda o ambiente. Muda o ambiente, cara. Muda tudo ao seu redor. Muda a sua casa. Ei, começa a segurar a língua dentro do seu lar para você ver. Você vai ver como Deus vai começar a mexer aquele lugar. Comece a profetizar o que vem de Deus sobre a sua casa. Ah, Jesus. Aqui eu não estou nem falando sobre fofoca. Aleluia. Eles têm a língua comprida, assim, né? É 2 caixão, né? Para ele e para mim. Não é nem isso que eu estou falando. Estou falando de você profetizar. Estou falando de você abençoar. Quando eu fui embora para Curitiba em 2001, eu fui trabalhar numa empresa lá em Curitiba. Fiquei 1 ano e pouco desempregado aqui em Itajaí, 2001. Fui para Curitiba, em 15 dias peguei um emprego numa empresa. Eu fui trabalhar naquele lugar para ser vendedor externo. Fui contratado pela empresa para me vender em Santa... Eu fui morar em Curitiba para vender em Santa Catarina. E eu não queria aquilo. Mas a situação faz o ladrão, né? Eu falei: Senhor, eu vou começar a trabalhar aqui e daí eu já procuro outro emprego, terminando os 3 meses. Olha a viagem do crente, né? O crente é uma luta, né, cara? Mas eu já procuro outro lugar e pá, e tudo. Terminou os 3 meses, o dono da empresa me chamou e falou: cara, assim, ó, gostei do trabalho, gostei do que tu tá fazendo e eu quero que tu fique na loja. Falei: eita glória. Já vi Deus mexendo no trem ali, né? Aí eu trabalhei nessa empresa 6 anos. Só que chegou um determinado momento que eu comecei a maldizer o lugar. Ah, porque não presta. Ah, porque isso aqui não é para mim mesmo. Resumindo a ópera, eu perdi a oportunidade que Deus havia me dado. Bom, eu pedalei um pouquinho depois. Então, se Deus colocou em algum lugar, profetize sobre esse lugar. Ei, lembra do Espírito Santo que eu acabei de falar para você? Você está lá por um motivo. Você não é qualquer um nesse lugar que você está. Você não é qualquer pessoa no lugar que você está. Ei, a Bíblia diz que aonde você colocar a planta dos seus pés, será abençoado. Então, aonde você trabalha, o que você faz, se você é vendedor, cada cliente que você visita, cada lugar que você vai, cada lugar que você vai fazer um negócio, ei, profetize: Deus, eu abençoo esse lugar, eu abençoo. Ele pode até não saber o que está acontecendo, mas Deus vai se manifestar na sua vida, e tudo que você fizer para aquela pessoa, para aquele lugar, vai prosperar. Sabe por quê? Porque você profetizou. Existe poder nas nossas palavras, meu irmão. Você precisa crer nisso. Existe poder no que falamos. Profetize sobre a sua vida. Eu não sei se você notou, mas eu sou gordinho. Talvez não tenha notado, né? Porque eu tô emagrecendo. Sei lá, de repente, uma visão de ótica. E eu tenho 46 anos e eu comecei a olhar para mim e falei: cara, peraí, eu fui gordinho a minha vida inteira. Tem aquelas pessoas que engordam e eu sempre fui. Então assim, eu já era convencido, né? Normal, gordo, acabou. Você sabe que gordo é ponto de referência, né? Tá vendo aquele gordo lá no lado assim? Vou voltar a palavra. Aí eu comecei, sei lá, cara, eu comecei a viajar e falei assim: cara, eu preciso dar um jeito, né? A doutora Francesca, que está aqui, me ajudou por um tempo. Tadinha, ela fez de tudo para emagrecer, meu irmão, não deu certo.
Meu Deus, essa mulher, veio a pandemia, acabou com tudo, assim, acabou. Aí eu engordei novamente. Normal, né? E eu, cara, eu fiquei pilhado com aquilo. Eu falei, cara, eu tenho muito para fazer em Deus ainda. Deus me guardou de uma infecção que eu tive em 2017, que fui para UTI, quase morri. E eu orei a Deus, falei, Senhor, se for o meu tempo, que o Senhor me leve, se não for, que o Senhor me cure. Se eu tiver alguma coisa para fazer ainda, que o Senhor me cure. O Senhor me curou, então eu creio que eu estou aqui por um propósito de Deus. E eu fui e achei uma clínica pela internet. Falei, opa, eu vou lá, né? A primeira consulta era de grátis. Crente adora uma coisa de grátis, né, cara? Fui lá de grátis, fui bem atendido, bem recebido. Profetize. E eu fiz não vou fazer, tá, comecei a fazer o processo. Eu já perdi 18 quilos. Comecei a fazer o processo. Só que, cara, olha a viagem, né? Crente, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo mesmo, né? Aí eu comecei a fazer o processo, tá lá, tudo bonitinho, tudo. Eu pedalo. Aí, pode não parecer, mas o pedalo é bastante, deve ser não. Aí convidei o brother para pedalar comigo, ele foi comigo pedalar. E ali, cara, desenrolou uma amizade e nós começamos a conversar e, resumindo a ópera, hoje ele está aqui com a gente. Aceitaram Jesus, se batizaram, estão na igreja, estão congregando, estão ativos. Ei, sabe o que eu comecei a fazer? Profetizar. Eu falei, Senhor, esse lugar é do Senhor, essas pessoas são suas. Ei, para de ficar maldizendo as pessoas e começa a profetizar sobre a vida delas. Sabe aquele vizinho atribulado? Profetiza, ele é uma bênção, Senhor. Tenho raiva dele, mas ele é uma bênção, Deus. Profetiza. Sabe aquele irmão que te ajuda a ter fé? Aquele. Profetiza. Ei, sabe o que eu vejo? Sabe qual foi o maior amigo de Jesus? Não foi Pedro, foi Judas. Porque o maior amigo que você tem é aquele que te ajuda a cumprir o propósito. Não é aquele que quer te tirar do propósito. A palavra de Deus diz, saiu tudo o negócio que agora. A palavra de Deus diz que maior é o amigo que exorta com amor do que aquele que esconde por carinho. Verdadeiro amigo é aquele que olha para você e fala assim, cara, tu tá errado. Sabe o que é isso? É profetizar algo de Deus sobre a vida dela. Profetize o que Deus tem colocado dentro de você. Profetize o que Deus tem falado a você. Salmos 33, 6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestiais pelo sopro da sua boca. Ei, foi um sopro. Foi a palavra do Senhor. Libere aquilo que Deus tem colocado dentro de você. Guarde isso dentro do seu coração. Dentro de você existe uma parte especial de Deus, chamado Espírito Santo de Deus. Você não foi chamado e nem criado para amaldiçoar. Nós fomos chamados e criados para profetizar aquilo que vem dos céus sobre a vida das pessoas. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Transforme-se pela renovação da vossa mente. Ai, pastor, é assim mesmo. Ai, todo mundo faz. Tu não é todo mundo. Ai, pastor, mas todo mundo sonega imposto. Tu não é sonegador de impostos. Ai, pastor, mas todo mundo dá aquela mentidinha assim na hora de vender. Tu não é mentiroso. O pai da mentira é o diabo. Ah, pastor, mas se eu não falar essas coisas, o cara não vai comprar. Então que não compre, mas venda com a tua integridade para outro. Sabe o que é ser íntegro? É ser inteiro do Senhor. Profetize o que é de Deus. Fale o que é de Deus. Seja honesto com o que é de Deus. Tu vai ver o que Deus vai fazer. Tu vai ver aonde Deus vai te levar. Toda a sabedoria vem do Senhor. Toda a profecia vem de Deus. Toda a palavra vem do Senhor. Profetize. Provérbios 2,6 fala assim, pois o Senhor é quem dá sabedoria à sua boca, e procedem o conhecimento e o discernimento. Uau!
É do Senhor que vem todo o conhecimento. É do Senhor que vem todo o discernimento para as coisas. É de Deus. Eu não estou falando, sabe, volto a repetir de novo, não estou falando sobre pensamento positivo. Eu estou falando em ter e ser uma boca profética. Teu casamento não está legal, comece a profetizar. Senhor, a tua palavra diz que nós somos uma só carne. Então eu creio na tua palavra, Senhor Deus, muda o meu relacionamento, muda o meu casamento. Porém, entretanto, todavia, esteja aberto para ouvir de Deus, porque às vezes o problema do casamento não é a sua esposa, é você. Às vezes não é o seu marido, é você, irmã, que não consegue segurar a língua dentro da boca, aleluia. É você, marido, que não consegue, cara, eu fico viajando numa parada, a Bíblia diz que o homem deve cuidar da sua esposa como Cristo cuidou da igreja. Tu já parou para pensar nisso? Tu já parou para pensar sobre isso? A responsabilidade que nós temos como homem? A mulher de Provérbios não é fraca não, meu irmão. A mulher de Provérbios 31 é uma mulher forte, é uma mulher que trabalha, é uma mulher que ajuda, é uma mulher centrada, é uma mulher poderosa, não empoderada. Mas a Bíblia diz que eu preciso cuidar da minha esposa como a parte mais frágil. Então comece a profetizar sobre o seu marido, sobre a sua esposa. Comece a ser a diferença dentro da sua casa. Tu vai ver o que vai acontecer. Irmão, quando nós começamos a liberar as palavras de Deus, aquilo que a Bíblia diz, tudo se transforma. Quando a palavra é liberada, nada fica igual. Quando a palavra de Deus é dita, meu irmão, ei, deixa eu te falar uma coisa, nada pode continuar da mesma forma. Porque Deus é Deus. Talvez não aconteça nem no tempo, nem na forma, nem do jeito que você espere. Mas se você confiar no Senhor, se você crer na palavra que você está liberando, Deus vai fazer coisas fantásticas sobre a sua vida. Coisas poderosas, coisas dos céus sobre você. Lucas 6:45. A pessoa boa, escute, olha isso. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do depósito de coisas más. Pois a boca fala do que o coração está. Eu falava muito palavrão. A cada 10 palavras, 25 era um palavrão. Meu Deus, só Jesus. E eu comecei a sentir vergonha daquilo. Eu estava num ambiente assim, daqui a pouco saía um. Eu falei, eita. Estava conversando com pessoas, daqui a pouco, porque sai. Quando você tem esse hábito, sai. É igual ser fofoqueiro. Quando você tem o hábito da fofoca, sai. Tu nem quer fofocar, mas tu fofoca. E crente adora a fofoca mesmo. E nós precisamos, e eu comecei a orar a Deus. Falei, Senhor, tira isso de mim. Eu não quero. Eu comecei a sentir vergonha daquilo. Por quê? Porque aquilo estava dentro de mim. Meu coração estava cheio daquilo. E eu comecei a o quê? A me encher da palavra. A orar. A ler a Bíblia. A buscar no Espírito. E com o tempo, nunca mais falei. Por quê? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Tu senta numa roda de amigos para conversar, ou qualquer pessoa, se liga nessa. Tu tá sentado no meio de amigos, pode ver, cara. Pode até ser crente ou não ser crente, no final tá falando de Jesus. Diz que não é assim. Começa a conversar sobre futebol. Daqui a pouco, no final da conversa, tá falando que Deus é bom, que o capeta não presta, aquela coisa toda. Por quê? Porque precisa ser assim. Por quê? Porque o nosso coração precisa estar cheio de Deus. A sua boca fala do que o coração está cheio. Aí sabe o que acontece? Quando o teu coração está cheio de Deus,
as pessoas que estão ao seu redor, elas serão contagiadas pelo amor que sai pela sua fala. Cara, aconteceu uma situação aqui. Quem estava no Vision Day aqui? Quem veio no Vision Day? Meu Deus, misericórdia. Só a irmã veio no 2, Vision 3, 4, 5, 6. Agora, irmão, agora desviar tudo, levanta a mão agora, né? Não sei se você veio no Vision Day, irmão. Eu lembrei o vídeo carado, cara. Ah, tá, desculpa, é porque, né? É o dia da visão, desculpa, perdão. É a visão da igreja. O bispo Fernando, nós tivemos um dia aqui que o bispo passou a visão da igreja. Deus deu a ele uma direção, Deus deu a ele uma visão. E eu até comentei com ele depois, em off, eu falei para ele, cara, eu fiquei impressionado com o amor que ele fala sobre a visão. Sabe, ele fala com cuidado sobre aquilo, com zelo sobre a visão da igreja. Ele profetiza a visão da igreja de uma forma de amor. Por quê? Porque está dentro dele. Você se liga nisso? E para nós vivermos uma vida com Deus, isso daqui, a Bíblia precisa estar dentro de nós, porque a tua boca vai falar do que o coração estiver cheio, e se o teu coração estiver cheio do Espírito de Deus, cheio da Palavra de Deus, aonde você for, com quem você sentar, aonde você conversar, você vai falar do amor de Deus. Eu não lembro de ter sentado com o Charles e ter dito para ele que ele estava em pecado. Mas eu lembro de dizer para ele, cara, Deus é bom pra caramba, velho. É mentira minha? Eu nunca falei para ele, cara, tá tudo errado. Só falei para ele assim, cara, Deus é bom, mano. Deus tem cuidado da gente, cara. Eu tô aqui porque Deus me trouxe aqui. Ei, é isso que tem que acontecer. Nós não fomos chamados para acusar ninguém de pecado. Nós somos chamados para dizer, ei, Jesus te ama e eu também. Estamos juntos, agarrados e vamos embora. Que nem diz o bispo, nós vamos chegar nem tudo chamuscado no céu. Mas que nós vai, aleluia. Provérbios 10, 11. Coloca aqui para mim Provérbios 10, 11, por favor. A boca do justo é fonte de... Mas a boca dos ímpios obriga à violência. Partilhar apenas, porque a segunda não me interessa. Nós somos justos em nome de Jesus. A boca do justo é fonte de vida. Ei, aonde você está, você profere vida. Aonde você está, existe morte? Não, existe vida em nome de Jesus. Profetize. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A Bíblia diz que você é a luz desse mundo. Eu e você somos luz desse mundo. Profetize isso. Escute, deixa a negatividade para o mundo. Não vai dar certo mesmo. E o Brasil está passando por uma situação. E é o outro lá que vai ganhar mesmo. Nossa, está tão difícil. O mundo, nós, cristãos, estamos nos influenciando pelas notícias do mundo. Ei, deixa eu te falar uma coisa assim, ó, bem legal para você assim, ó. Você é um ser espiritual vivendo uma vida humana. Você não é um ser humano vivendo uma vida espiritual. Pegou? Vou repetir. Você é um ser espiritual vivendo uma vida humana. Você não é um ser humano vivendo uma vida espiritual. Pastor, que doideira é essa? Você foi gerado em Deus. Você veio de Deus. Você é dele. Você não foi gerado por essa terra. Você foi sonhado pelo Senhor. O seu nome ele já decretava lá atrás. Sobre você ele já desenhava, já imaginava como é que seria. Então você não veio das coisas do mundo. Você veio dos sonhos de Deus. Por isso profetize. Não se influencie com as coisas da terra. Ai, pastor, mas é tão difícil. Tira essa palavra da sua boca.
Você não faz parte de um mundo pecaminoso. Você faz parte de um reino de luz. Esse tempo, esse momento é só uma passagem. Vai acabar. Ao homem é ordenado viver uma única vez, vindo após isso o juízo de Deus. Você vai viver 70, 80, 90, 100 anos, se muito. Se Deus permitir, você viva 100. Mas você vai juntar para a terra dos pés juntos, aleluia. Nossa, pastor, misericórdia. Não, irmão. Tu vai, eu também vou. Você pode abreviar a tua ida, né? Cuidando de você, emagrecendo, aleluia. Glória a Deus. Mas todos nós vamos. A minha pergunta é, o que você está fazendo? Ei, deixa eu te falar uma coisa, velho. Ei, não tem como você ir para o céu sem viver com Jesus na terra. Sabia disso? É verdade. Não tem como nós irmos morar com Cristo um dia, na eternidade, sem vivermos com Ele hoje. Sem profetizarmos do céu sobre a nossa vida hoje. Sem falarmos do reino de Deus que está dentro de nós, aqui e hoje. Não tem como. Por isso profetize. Por isso fale daquilo que Deus tem dado a você. Eu estava à tarde em casa e Deus me lembrou de um texto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Ezequiel 37. Nós vamos ler alguns versículos, já estou indo para o final. Talvez alguns já saibam o que eu vou falar, mas cara, Deus queimou meu coração acerca desse texto. Ezequiel 37, verso 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um lugar cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, que estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a vida? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize, e esses ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem que recebi. Enquanto profetizava, houve um barulho de um som de chocalhos, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha dentro dos quatro ventos o espírito e sopra dentro desses mortos, para que vivam. Ei, profetize! Pode até não ter vida, mas a sua palavra profética vai liberar vida onde não tem. Profetize. Pode existir muitos desafios, pode existir muitas dificuldades perante você. Você pode até não ver condições de sair de uma determinada situação, mas guarde o que eu estou te dizendo: profetize. Comece a liberar de Deus. Ei, Deus trará à existência aquilo que não existe. Por isso, profetize. Comece a liberar de Deus sobre as situações. Comece a liberar de Deus sobre os seus filhos. Comece a liberar de Deus sobre a sua casa. Comece a liberar. Ei, mude as suas falas. Mude as suas palavras, mude as suas ações e comece a profetizar, e você vai ver o sobrenatural que Deus vai fazer. Fique em pé.